Salve vivas, nobre irmão, hoje, 1º de setembro, é o dia do profissional de educação física. É comemorado, portanto, 1º de setembro e coincide com a data em que entrou em vigor a lei que regulamenta esta profissão. Nós somos a agência CWB de Notícias. Agora a verdade, fatos de hoje para as histórias de amanhã. Neste jornal, utilidade pública, prestação de serviços, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários e depoimentos. Nós temos o oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o Dr. G-Book. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. E quem foi que disse que o Lula só está fazendo besteira? É o que a gente sente, né? O sentimento. Mas essa de taxar os grandes fundos e o pessoal mais rico, essa bem que eu gostei, viu? Porque esse troço dos caras terem esses barcões, e mais não sei o que e tal, e nunca pagar imposto, não é nada legal. Não é nada legal. Outro dia eu vi um cálculo, uma pessoa fez um cálculo para mim, de uma pessoa solteira, que tem que pagar aluguel, e tem que pagar comida, etc. e tal, e fez um paralelo com o salário mínimo que dá 1,320. E aí, seu João, o cálculo simplório que essa pessoa fez para mim deu 1,880. E aí, no final, a pessoa pôs uma vírgula, disse, sou sozinha, uma senhora, né? Sou sozinha, não tenho ninguém e tal. Nem um petzinho posso ter. Porque esse troço de pet tá caro, hein? Será que o Lula vai taxar essas clínicas de pet também, não? Porque cada clínica tem aí, rapaz. Bom, voltando às grandes fortunas e aos grandes fundos. Estava na hora realmente de taxar grandes fortunas. Se todo mundo tem que pagar, todo mundo tem que pagar. Inclusive o Lula, que é milionário. Ele diz na declaração de imposto de renda dele que só tem 8 conto. 8 conto a dona Marisa Letícia deixou para ele de inventário. Mas o Lula é o Lula, né? Até amanhã. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina
É especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O Brasil tem pelo menos 195 projetos que usam o reconhecimento facial para ações de segurança pública. Segundo pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, destaca o coordenador, Sr. Paulo Nunes. Informa que foram identificadas iniciativas do tipo em todos os estados brasileiros. Entre 2019 e 2022, o estudo identificou 509 casos de pessoas presas usando este tipo de tecnologia. No entanto, Nunes ressalta que o número de prisões com essa tecnologia é muito grande e a gente viu um aprofundamento do perfil nos presos por reconhecimento facial, focando em jovens, principalmente por crimes sem violência, principalmente pela lei de drogas, que tem sido um grande instrumento de inchaço das nossas populações carcerárias, diz a autoridade. Paraísos fiscais é o nome dado a países ou territórios espalhados pelo mundo com duas características: sigilo absoluto sobre as transações financeiras e praticamente zero de impostos. Esses lugares são as offshores, empresas abertas fora dos países de origem dos proprietários. São responsáveis por uma perda de arrecadação global de, no mínimo, 480 bilhões de dólares por ano, ou 2,340 trilhões de reais. Estes números são do relatório Tax Justiça, uma rede que, pela primeira vez, conseguiu fazer a estimativa da evasão global de divisas. Só no Brasil, esses paraísos respondem por uma evasão de pelo menos 8 bilhões de dólares por ano, ou quase 40 bilhões de reais. Comparativamente, esse foi o orçamento do ano inteiro aprovado para o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O Paraná superou a marca de 3 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada em julho deste ano. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. Foram divulgados. Portanto, esta é a melhor marca registrada pelo Estado desde janeiro de 2020, quando a atual metodologia de cálculo do CAGED entrou em vigor. Os números apontam um crescimento consistente na massa de pessoas contratadas formalmente no Estado ao longo dos últimos meses. No acumulado do ano de 2023, o estoque de empregos formais do Paraná registrou aumento de 2,4%, saltando de 2.929.998 pessoas empregadas com carteira assinada em janeiro para o quê? Para 3.791 ações com registros de carteiras formais no mês de julho. A taxa média de desemprego no Brasil caiu 7,9% no trimestre móvel, encerrado em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é o maior resultado para o mesmo período desde 2014, quando atingiu 6,7%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, a PNAD contínua, e vem em linha com expectativas do mercado. O levantamento do Refinitiv esperava uma queda de 7,9%. Em comparação ao trimestre imediatamente anterior, a taxa de desocupados diminuiu 0,6 ponto percentual
após registrar desemprego de 8,5% nos meses de fevereiro até o mês de abril. Já em relação ao mesmo período de 2022, a taxa de desocupação caiu 1,2 ponto percentual. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma iniciativa do governo que pretende tirar das favelas famílias que moram em condições de vulnerabilidade. Em 4 sessões, uma ordinária e 3 extraordinária, tramitou no plenário o projeto de lei autorizando a contratação de um empréstimo de 150 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para financiar o programa habitacional Vida Nova. A propositura 711 de 2023 segue para a sanção e o Poder Executivo destaca que o financiamento é fundamental para a oferta em larga escala de moradias e também para o desenvolvimento do programa de soluções urbanas. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, chenklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Os vinhos com suas histórias e seus prazeres se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. O governador Ratinho conhece muito bem a Fomento Paraná como instituição financeira, já teve uma oportunidade lá no passado, quando ele foi secretário de Desenvolvimento Urbano, de ter uma cadeira no nosso conselho. Logo, quando ele ingressou como governante, como governador do Paraná, claramente ele já tinha sob sua estratégia, né, o que determinar para a Fomento Paraná. E exatamente é assim que a Fomento Paraná aqui vem se posicionando a partir dessa orientação. Práticas de condições de modo geral melhores que do mercado para justificar a nossa presença nessa falha que nós temos hoje no país em alocar recursos devidamente a todos os níveis de empreendedores, principalmente aqueles que estão mais à margem do sistema financeiro tradicional, aqueles empreendedores informais, aqueles MEIs, micro e principalmente até esse porte de pequenos empreendedores. Então, eu diria assim que o X da questão é a orientação do controle das instituições financeiras estatais. Né? Tendo isso claro, né, as condições de juros, principalmente, serão colocadas justificando a presença de uma instituição financeira sob controle do Estado. E tem uma série de outras possibilidades, como, por exemplo, exercitar captações internacionais de recursos disponíveis para aplicar na atividade econômica, é importante descortinar isso, é o caso nosso, a Fomento Paraná. O próprio BRDE, que congrega junto com a Fomento Paraná o sistema de financiamento aos empreendedores e municípios, já vem exercitando com muita competência, são várias captações que o BRDE descortinou dentro do Sistema Nacional de Fomento. Um movimento importante também que cabe sim aos governos, né,
estruturarem fundos de desenvolvimento, fundos de equalização de linhas de financiamento, adicionando essa estratégia de equalização de linhas a partir também dos seus meios, dos seus fundos, e somar com a estratégia federal, que tem como uma direção importante colocar recursos tanto para os bancos públicos como também para os bancos comerciais, principalmente aqueles que operam, por exemplo, Plano Safra, numa condição de operações subvencionadas, subsidiadas, com juros reduzidos, né? Então seria importante também os estados da federação entenderem, né, que a sua política pública relacionada a crédito, com subvenção de linhas, podem ser somadas às estratégias federais e colocar recursos nos seus estados, como fazemos aqui no Paraná, em condições extraordinárias. E assim que a gente sugere também, né, que esses sistemas de financiamentos estaduais possam também cumprir as suas finalidades dentro desses modelos que a gente vem praticando aqui no Paraná. A medida provisória, que prevê reajuste do salário mínimo, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a ampliação da faixa de isenção de imposto de renda. A MP reajusta o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, ou seja, com ganho real acima da inflação. Conforme promessa de campanha do presidente, o novo valor vai se estender para a aposentadoria, pensão e o Bolsa Família. A medida estabelece que a partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo volta a ser baseado no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas a variação positiva do Produto Interno Bruto, o PIB de 2 anos antes, caso o PIB não tenha crescimento real, o valor a ser reajustado leva em conta apenas o INPC. Imposto de renda, outra mudança, é o aumento da isenção do imposto de renda da pessoa física. Agora, passa a ser isento quem recebe até R$ 2.112 por mês. A Paulista Magi 5 aproveitou o boom do marketing da pandemia para crescer. O negócio fornece a pequenas e médias empresas um integrador de vários marketplaces. A ideia é que em uma única plataforma, o vendedor consiga gerir e organizar as vendas em vários sites diferentes. Como o negócio nasceu um ano antes da Covid-19, quando a crise sanitária estourou no país, a operação já estava estruturada. Aí foi só aproveitar o movimento de crescimento acelerado das vendas pela internet. Uma pesquisa da Neltrush mostrou que em 2021 o faturamento por e-commerce foi de R$ 161 bilhões, 26,9% a mais do que em 2020 e 113,9% a mais do que em 2019. Na Magi 5 não foi diferente. O faturamento foi triplicando ano após ano. Em 2020, faturaram R$ 700 mil. Em 2021, triplicaram para R$ 3,2 milhões. Em 2022, bateram os R$ 10 milhões. O Centro de Hematologia do Paraná, o EMEPAR, em Curitiba, está solicitando doações de sangue de qualquer tipo, em estado crítico de estoque sanguíneo do tipo O negativo. O EMEPAR é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos, que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue do Estado graças às doações dos voluntários. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos, menores de idade com autorização e presença do responsável legal. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecede a doação e apresentar documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação. É possível agendar a doação ligando para 3023-5544 ou o telefone da sua prefeitura. Os medicamentos para o tratamento da dermatite atópica poderão ser oferecidos gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. É o que propõe o projeto de lei da deputada estadual Maria Vitória. A parlamentar enviou um requerimento à ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, solicitando a incorporação dos inibidores das enzimas Janus quinase, abrocitinib, upadacitinib,
baricitinib e imunobiológicos. A exemplo do dupilumab, que são medicamentos cuja bula foi aprovada com indicação específica para o tratamento da dermatite atópica. Nenhum desses medicamentos está à disposição dos usuários do SUS e apenas poucos planos de saúde cobrem o tratamento da dermatite atópica com essas medicações. São remédios mais modernos e mais eficazes, afirma a deputada. A R-INSA Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-INSA faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-INSA Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-INSA Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-INSA Imóveis. Tradição com garantia. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos sobre o Registro Brasileiro de Transplantes mostram que nos primeiros 6 meses de 2023 foram realizados 208 transplantes de coração, o terceiro órgão mais transplantado. Atrás de rim, 2.847 e fígado, 1.103. Isso no Brasil. De acordo com Fernando Atic, membro da diretoria da associação, durante a pandemia houve uma queda de 25% nas doações, mas as projeções de doações de 2023 mostram que o ano pode registrar o maior número de transplantes na história. Esse ano pode ser um ano histórico para as doações de órgãos e nos transplantes no Brasil. Transplante do coração destaca que a lista é única e independentemente do meio de utilização. O aumento do transplante de órgãos é puxado por rim, fígado e coração. Os dados mostram ainda que o ano pode registrar 2 transplantes para cada 1 milhão de pessoas, o maior já registrado para o órgão no Brasil. Em números absolutos, devem ser cerca de 416 ações de transplantes do coração. Total, que deve incluir o novo coração também de Fausto Silva, transplantado no último domingo, dia 27. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual, anunciou uma medida para apoiar o fortalecimento do setor de reciclagem e suas organizações de base. Isso por meio do decreto número 3.294 de 2023. As cooperativas e associações de catadores de material reciclável podem agora usufruir do diferenciamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em vendas a empresas enquadradas no Simples Nacional. O deferimento é uma prática fiscal que adia o pagamento do imposto em operações internas realizadas dentro do Estado para uma etapa posterior da cadeia de suprimentos. Normalmente, quando uma empresa vende um produto ou material, ela precisa recolher o ICMS imediatamente ao governo estadual. Então agora fica diferente.
O Índice de Despesas de Consumo Pessoal, PCE, mostrou que os preços nos Estados Unidos aumentaram 0,2% mensalmente e 3,3% anualmente em julho. O indicador de inflação é um dos principais observadores pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. E esse sistema é usado para medir os rumos da política monetária e também da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Segundo o relatório divulgado pelo Departamento de Comércio, apesar da inflação seguir elevada, o movimento do consumidor também esteve em alta, com os gastos subindo em 0,8% no mês passado. O governo do estado publicou o decreto 3.289 de 2023, que promove alterações nas normas do Banco do Agricultor Paranaense, anunciadas no lançamento do Plano Safra. As principais mudanças são a inclusão de linha específica para mulheres agricultoras familiares, a ampliação da equalização total da taxa de juros para diversas atividades agropecuárias e também a possibilidade de investimentos em energia renovável, biogás, biometano, isso por pessoa jurídica e não apenas física. Agora o Estado foi autorizado a conceder subvenção econômica a cooperativas e associações de produção, comercialização e reciclagem, e também a agroindústrias familiares, além de projetos que utilizem fontes renováveis de geração de energia e programas destinados à irrigação, entre outros. Boa notícia. Rir é o melhor remédio e faz bem para o coração, porque melhora a capacidade de bombeamento do sangue. Sabia? O ideal é gargalhar pelo menos 2 vezes por semana. A conclusão é de cientistas brasileiros que apresentaram a novidade na reunião anual da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Amsterdã, e deram dicas do que fazer para rir mais. Nosso estudo descobriu que a terapia do riso aumentou a capacidade funcional do sistema cardiovascular, explica o médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Marco Saf, autor principal do estudo. E como a risada, o riso, ajuda o coração? O estudo mostra que gargalhar faz aumentar o fluxo sanguíneo pelo corpo, e o motivo é simples. O riso beneficia o coração ao liberar endorfinas, que reduzem a inflamação e promovem o relaxamento do coração e também dos vasos sanguíneos. E, além disso, diminui os níveis de hormônios do estresse, que exercem pressão sobre o sistema cardiovascular. A afirmação do médico destaca ainda que melhorar o bombeamento, isso é importante, e observar uma melhoria no índice de expansão das artérias também. Outro dia eu fui na missa, numa capela aqui na rua João Gualberto, em Curitiba. E durante a missa eu rezei para os jovens. Tinha muito jovem nessa missa de meio-dia, tinha muita gente jovem. E eu fiquei pensando no futuro desta moçada. E rezei por esse futuro, que inclui meus netos, meus 3 netos, e todos os jovens, porque efetivamente a sociedade que nós estamos entregando para os que estão chegando é absolutamente falha, deplorável, com uma flexibilidade moral indescritível e insuportável. Portanto, eu rezo para que o poder superior influa e dê a essa juventude uma cidade, um estado e um país melhor, e um mundo melhor.
Amém. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.